Bem-vindos a mais um episódio de Pelas Barbas de Miller. Hoje a gente vai conversar aqui com o Rodrigo Rocurti. Rodrigo, ele faz mestrado e está fazendo uma dissertação aqui interessante sobre mimetismo. Então a gente vai conversar sobre mimetismo, coloração, visão e coisas afins com o Rodrigo aqui. Fala, Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, professor. Tudo bem. E aí, Obrigado pelo convite. Muito bacana estar aí participando do vídeo, senhor. fala um pouco da sua dissertação pra gente. O que você está fazendo aí? Então, o projeto que a gente escreveu, então, é sobre mimetismo com um grupo de de vespas feiticeiras, né, as formigas feiticeiras, que é de Mutilde. Então, a gente está vendo como que determinados sistemas de visão veem esses anéis miméticos millerianos que são formados que as formigas feiticeiras formam. Né? Então, ao nosso olho, é muito interessante isso. Ao nosso ver, a gente diria que são, por conta das cores aposemáticas, cores muito chamativas, a gente diz que elas são modelos, né, formam esse anel mimético milleriano. E o interessante é que poucas pesquisas têm visto isso a partir do olho de fato do predador dessas vespas feiticeiras, né, dessas formigas. Então, tem que ver com isso o projeto, com essa modelagem de sistema de visão desses animais que têm um contato ali natural com esses motílides e, de fato, com a evolução do anel mimético, né? E o interessante é pensar que tem alguns artigos que mostram que não se sabe muito bem o que preda os motílides, né? Então, alguns sugerem que é lagartos, outros sugerem que são outros insetos ou pássaros, mas quando testam, né, quem preda esses animais não se encontra uh, o bicho que faz isso, né? Ninguém viu em campo muito bem isso acontecer. Então fica uma coisa meio especulativa, né, de que isso é mimetismo mesmo. Até tem uma discussão muito grande, né, Rodrigo? Se de fato existe mimetismo quando a gente considera esses grupos que diferem muito dos anéis miméticos de helicônios, de cobra coral ou de formigas que são imitadas por aranhas, né? Então tem uma discussão muito grande em cima disso, embora pareça algo já consolidado e não é muito bem. Por exemplo, um tópico que você tocou aí de questão da visão dos predadores, né? Você acha que muitos bichos que a gente chama de aposemático, que a gente chama de mimético, na verdade é os nossos olhos apenas? Muita evidência assim, empírica que a gente tem sobre o aposematismo nessas espécies é de uma pessoa que foi lá, viu, ela justamente por conta desses ensaios comportamentais, ela viu que o bicho não predava e tudo mais, ou em campo não viu o bicho sendo predado, a formiga, então ela vai lá e diz que é aposemático e que faz parte de um anel mimético, né? Mas não tem um Mas teste experimental, né? não tem, geralmente, de leitura minha, a pessoa vai lá, ela coloca um lagarto numa plataforma mental, ou uma ave, e coloca a formiga lá, a formiga feiticeira, e espera para ver o que dá, né? Parece que Uhum. documentado é muito bacana. Isso só tem um caso de um lagarto predando, de fato. É, Mas é bem assim. tem aquele artigo que mostra que um sapo conseguiu engolir, né, uma formiga feiticeira, né, e dentro de alguns segundos começou a salivar, babar e espumar a boca e morreu. Então, nesse caso não funciona a ideia do mimetismo, né? Porque o mimetismo, o predador tem que aprender o sinal Uhum. aposemático de uma espécie modelo e
não predar as que imitam aquela espécie. Então, ainda não se sabe muito bem como funciona, não só com formiga feiticeira, mas com vários outros animais. Por se pensar muitas vezes que, por nós enxergarmos aquele animal de forma aposemática, nós consideramos que existe um anel mimético, por exemplo, que nem a gente já discutiu, né? Tem formiga feiticeira, que é imitada, entre aspas, né, por aranha. O que mais? Por besouros, cléride, principalmente, que a gente está vendo aqui na literatura, por formigas também, por hemípteras. Tem vários grupos de vários táxons que são parecidos aos nossos olhos com mutílides, né? Com fêmeas de mutílide, mais especificamente. Só que quando a gente olha, até na literatura, né, tem uns bichos que falam, esse bicho mimetiza tal bicho. E quando a gente vai olhar a foto do bicho, ou olha o bicho na coleção, para os nossos olhos não é. Mas para o autor que descreveu aquele mimetismo era, né? Então parece uma coisa muito subjetiva, né? Essa questão da visão. Por exemplo, pode falar pra gente a questão de como cada indivíduo ou cada espécie, né, pode enxergar de forma diferente? Explica pra gente como é que funciona isso aí. Cada indivíduo de cada espécie. Então, a espécie, toda a linhagem dessa espécie, ela teve uma história evolutiva, ela foi selecionada para ter aquele mecanismo de visão, aquele sistema de visão. Mas existe variação. Isso é uma das premissas aí, uma da seleção, né? Para que ocorra a seleção, tem que haver variação. Então, para a espécie, sim, tem diferentes espécies têm diferentes sistemas de visão. Muitos mamíferos, eles são tricromáticos, aves, eles são tetracromáticos, tendo receptores no UV, bem próximo do UV. Então, existe essa variação entre táxons, que está muito ali por conta da evolução da linhagem evolutiva, e existe variação em nível de indivíduo também. O indivíduo ele pode ter diferentes quantidades de fotorreceptores que vão ser estimulados em diferentes picos, né? Então, existe alguma diferença. Existe um caso de... A gente sabe, é documentado isso, de macacos, se eu não me engano aqui do Novo Mundo, que existem macacos tricromáticos e dicromáticos na mesma espécie, certo? Então, existe variação, inclusive, interespecífica aí. Isso se estende para muitos outros táxons, né? Resumindo, então, você tem espécies que enxergam, vamos dizer assim, entre aspas, 3, 4 cores, espécies que enxergam 2 cores, e indivíduos dentro da minha espécie que vão variar, né, qual o comprimento de onda do espectro de luz enxerga, né? E no final das contas, eu acho interessante é perceber que mesmo em nós a gente tem variação, né? Tem pessoa que não enxerga uma cor, pessoas que são daltônicas, por exemplo. Tem pessoas que têm receptor para ultravioleta, por exemplo. Né? Então tem uma variação muito grande. E o principal que eu acho a gente pensar é que, falando de sinais aposemáticos, de mimetismo, a gente está julgando os animais com os nossos receptores, né? Com o que a gente vê. Sim. Né? Seria uma interpretação da interpretação, né? Exatamente. Uma meta-interpretação, isso é bem interessante. E a gente acaba substituindo, né, a subjetividade do animal com a nossa. Né? A nossa interpretação acaba refletindo no que a gente julga que o animal enxerga. Eu vi um trabalho recentemente com coral. Acho que a gente chegou a discutir esse trabalho no laboratório.
que os pesquisadores eles pegavam a distribuição das cobras modelo, a coral verdadeira, né, e a distribuição das mímicas, né, e viu que muitas das mímicas não ocorriam, na verdade, ocorriam onde não havia as corais verdadeiras. Então, cadê o mimetismo, né? Uma coisa é que o Bates, que foi um dos que descreveu, né, os padrões miméticos, né, tem o mimetismo batesiano do Bates e o milleriano do Fritz Miller, que inclusive dá nome para esse canal. E a gente tem que retomar um pouco do que o Bates falava, por exemplo, porque ele falava também que ele achava que os anéis miméticos estavam sob mais influência do ambiente, né, do que essa ação dos predadores. Então ele coloca, por exemplo, quando tem uma coral falsa, onde não tem coral verdadeira, e aí? Né? Cadê o mimetismo? Essa heterogeneidade espaço-temporal seria um determinante ambiental aí bem importante, né, na evolução desses padrões. Né? E aí entra aquele outro conceito, que é o mimetismo quase batesiano, né? O que você fala que são os parasitas, né, do mimetismo? O que você pode falar deles? Então, sim, o próprio seria como uma divisão do mimetismo milleriano, né? Você tem mímicos que são mais, entre aspas, nocivos, que têm cores mais aposemáticas, que têm maior impalatabilidade, e você teria também, eu digo, modelos também com cores também aposemáticas, mas nem tanto, também impalatáveis, mas nem tanto. E esses nem tanto tirariam proveito daqueles que são mais nocivos, né? Isso seria, assim, em termos gerais, o quase batesiano. Que, no final das contas, reduz a efetividade da espécie mais perigosa, né? O sinal aposemático dela começa a ser sabotado, né, por espécies que não são tão impalatáveis assim. Uma outra coisa que a gente tem que pensar sobre esses sinais aposemáticos, né, que envolvem os mimetismos, é pensar que sinais implicam que você tem um emissor do sinal que quer dizer alguma coisa com aquele sinal, e você tem o receptor daquele sinal que vai interpretar o significado daquele sinal. Então, a gente já falou, por exemplo, da recepção visual, né? Que o receptor ele vai ter um filtro, né, individual dele, que passa pelas opsinas, passa pelos olhos, passa pelos receptores visuais que o animal tem. Mas não para aí, né, Rodrigo? Os olhos são só a porta da alma, né? Tem mais para dentro da porta. Então a gente pensar que o impulso neural vai para o sistema nervoso central do receptor. E isso tem que ser interpretado. Então não é porque existe um sinal aposemático emitido que o receptor ele é capaz de interpretar, né, aquele sinal. Que é um pouco que uma área chamada biosemiótica vai tratar, né, que tem um conceito que chama Umwelt. O que você pode falar pra gente disso aí? Então, o Umwelt ele seria esse mundo subjetivo do animal. A cor aposemática, por exemplo, ela seria um signo que será percebido pelos receptores desse animal. Então, a cor ela pode atuar como uma pista perceptiva. E o que seria o automundo desse animal, o Umwelt dele, o subjetivo desse animal, vai acabar interpretando esse signo como um sinal aposemático ou não. Isso irá desencadear uma resposta comportamental de acordo com as disposições daquela espécie. Né? Então, Rodrigo, considerando essa visão
de que existe uma particularidade, uma subjetividade, não apenas da visão, mas de como o sinal visual, a coloração que o animal vê é interpretada, a gente pode inferir também, talvez, que a cor ela é uma questão subjetiva. Sim, com certeza. Muitas escolas de pensamento dizem isso, que a cor e outras pistas perceptivas também podem ser, que vão passar por esse filtro do automundo, da pessoa ou do animal não humano. Então, nesse ponto, seria possível, por exemplo, discutir que cor não existe. Se a gente pensar, por exemplo, que o espectro eletromagnético da luz, né, ele não tem cor em si, né, mas a cor ela é uma recepção quase química dos nossos olhos, né, e uma interpretação também química do nosso sistema nervoso central. A cor ela é uma questão biológica, né? A cor evoluiu como uma interpretação de uma sensação visual, né? E aí entra aquela questão, né? Você tem uma coisa mais idealista, né? Que a cor só existe porque alguém vê a cor. Ela não existe em si. E tem aqueles que vão dizer que não, que a cor tá lá, né? No espectro. O que você acha disso? Eu tenho uma ideia, eu pessoalmente, mais assim, idealista, mais subjetivista, de que se nós fomos selecionados para perceber esse recorte do espectro, poderíamos ter sido para perceber outros recortes também. E por conta dos nossos receptores, das nossas representações, a gente vê a cor da forma como ela é. A gente vê atributos da cor da forma como a gente vê. Um exemplo prático disso é que a maioria de nós não enxerga ultravioleta. Então, quando tem alguma coisa que reflete ultravioleta, que é do espectro de luz ali entre 300 e 400 nanômetros, a gente enxerga como preto, né? Então a questão assim de preto, aquilo que a gente enxerga como preto, na verdade não é preto. Então o preto é uma interpretação daquela cor que eu estou enxergando, que ela é minha. E para outro sistema de visão. E para o passarinho que enxerga ultravioleta, é ultravioleta. Então, é em cima desse argumento que fica o conceito de que cor é subjetiva. Né? Se a gente colocar uma pessoa que... Se a gente colocar uma pessoa daltônica, por exemplo, a gente vai ter uma questão que algumas cores, né, que a gente enxerga, a pessoa não vai enxergar. Então, pega um cachorro, por exemplo, um gato. Ele enxerga de noite muito mais do que nós, só que nós enxergamos mais cores de dia do que eles, porque eles têm menos receptores. Só que tem a questão também que a gente não discutiu aqui, que é o cromático e o acromático, né, Rodrigo? Então você pode ter uma sensibilidade cromática reduzida e uma sensibilidade acromática aumentada. Como é que é isso aí? Sim. O acromático, eles seriam esses atributos da cor, né? Esses componentes do que é a cor. O acromático, ele vai ser o brilho, propriamente dito assim, de uma cor. O cromático, ele vai ser a saturação dessa cor, e o outro atributo que seria o rio, que é a cor propriamente dita, né? E sim, variações que
de nossos fotorreceptores podem enxergar esses atributos de uma forma assim dinâmica, né? Eles de diferentes formas, inclusive. Diferentes formas, tipo rosa claro e vermelho, né? Sim, você pode, o que seria um verde, para mim, assim, um verde bem musgo, para outra pessoa pode ser um verde aqueles bem fortes, né? Aquelas cores bem chamativas. E quando a gente pensa em espécies que são dicromáticas, que tem só 2 canais de visão, né? Às vezes as pessoas colocam, já vi bastante na mídia principalmente, né, que enxergam em tons de cinza, né? E muitas vezes a gente vê... Pode falar. O exemplo do mantódio, né? Dos louva-a-Deus. E quando você vê os receptores, na verdade, é pro verde, é pro vermelho. Então não é que eles enxergam tons de cinza, né? Eles enxergam contrastes entre 2 espectros, né? Por exemplo, entre o vermelho e o azul, por exemplo, ou entre o vermelho e o verde. Então tem essa distinção, não é tons de cinza, na verdade, é o contraste entre 2 coisas, mais os canais acromáticos, que é de intensidade, né? A cor, a gente, se voltar para a semiótica, para essa parte do que é o subjetivo, a gente tem campos funcionais no nosso cérebro que percebem a cor, e esses campos funcionais também percebem a linguagem, né? Percebem entre aspas. A informação, essas 2 informações passam por esse mesmo grupo de campo funcional. Então, às vezes a cor está muito no que a gente diz na convenção, né? No que a gente interpreta como sendo cor. Também muito subjetivo, né? Sim, tem uma história, não sei se é verdade, eu li em algum lugar, não lembro onde, de que os romanos não tinham o conceito da cor azul, né? Mas tinham, acho que, espectros de cor de vinho, né? Então era tudo vinho, né? O mar seria, né? Tudo vinho, e o azul veio a surgir depois. Então até isso, né, que as cores, elas dependem, para existir inclusive, dependem do conceito dessa cor, né? Da criação, da classificação artificial do que é aquela cor. Por exemplo, quem trabalha com coloração, sistema de classificação de cor, ou quem trabalha com pintura de tinta a óleo, por exemplo, deve conhecer várias cores, tipo azul almirante, magenta, ciano, né? Que cores são essas? Então, tem cores, classificações de cores, né? Azul cobalto, que são classificações artificiais. Então, à medida que você adquire esses conceitos, o seu espectro de enxergar cores também aumenta. Sim. Eu posso te mostrar 200 padrões de azul e a pessoa falar azul. Mas um pintor vai falar o nome de cada um, né? E ele consegue montar uma palheta, né, de tons de azul, por exemplo. Então esse atrelamento do que se enxerga com a linguagem, pelo menos para nós, é uma questão muito importante para entender o quanto que é subjetivo isso, né? Sim. E pensar que, como substrato da seleção, nos predadores, imagino que funciona mais ou menos do mesmo jeito. De que, para um predador, aquele mimetismo é mimetismo, né? Ele pode adquirir um condicionamento, um aprendizado de aquele padrão, por exemplo, de eye spots, que são os olhos, né? Inclusive saiu o artigo agora mostrando que quando você pinta olhos na parte posterior de vacas, você reduz as tentativas de predação nas vacas por predadores, né? Então, aquelas manchinhas de olhos, né, reduzem o ataque de alguns predadores, né?
e reduz também dos mímicos, talvez. Mas para outros predadores, aqueles olhos não significam nada. Né? Eles não têm o conceito, ou aprendido inato, né? Mesmo depois de contato, de que aquilo representa alguma coisa. Então depende muito de não só da percepção, mas da interpretação. Essa que é a grande questão. Né? Tem muitos fatores, inclusive, sim, da representação do indivíduo, que vai variar entre espécies, dentro da espécie, e inclusive ambientais e tudo. Então, por exemplo, por conta da abundância de organismos que apresentam ou não esse olho, um indivíduo de determinada espécie ele pode não vir a aprender, né? E eventualmente ele pode, considerando que essa seja uma característica que seja aprendida, ele pode vir a atacar mesmo esse padrão de olho, né? Então, esse componente ambiental, esse componente que é do organismo também, o que é o objetivo, o subjetivo, eles se relacionam, e isso é bem importante para entender como que se dá essa interpretação, a evolução de padrões e tudo mais que a gente vê na biologia. Inclusive, você falou aí de ambiente, vale a pena lembrar da gente comentar sobre os trabalhos do John Handler, né? Sobre como o espectro de luz varia de acordo com o ambiente e de acordo com o background, né? O fundo. Uhum. Né? Então você tem um animal, vamos supor, numa clareira da floresta ou dentro da floresta, e você tem o mesmo animal contra uma folha ou contra o folhiço, por exemplo, que tem um tom mais marrom. Né? Esse mesmo animal, em um ambiente ou contra um fundo ou outro, ele pode ser aposemático ou não. Né? Então não só varia com quem está enxergando e como quem está enxergando interpreta o sinal, mas varia também com o ambiente em que esse animal está sendo enxergado. Né? Por exemplo, na floresta você tem uma redução de certos comprimentos de onda, né? Por causa da absorção da luz pelas plantas, né? Que estão no substrato acima. Então a luz que entra ali, ela pode limitar a eficiência daquele sinal aposemático naquele ambiente, enquanto em outro ambiente seria mais eficaz. Né? Você tem a falar sobre isso? Sim, a luz aí nesse caso seria um componente bastante importante inclusive na delimitação do nicho da espécie, né? de espécies. Então, a luz no ambiente da floresta seria também bastante importante, porque esse determinante, que seria a luz, ele pode influenciar a distribuição da espécie, o próprio nicho que a espécie vai habitar. E se eventualmente essa espécie ela sai ali daquela área que ela tem aquele background visual, aquela quantidade de luz da floresta, ela pode vir a ser em outro momento para outro predador aposemática, enquanto ali na floresta não. Né? Enfim, pode. Ou o contrário, né? Ou ao contrário.